Alexandre de Moraes não deixará os bolsonaristas fujões saírem impunes após a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e determinou a extradição dos 63 brasileiros covardes que romperam as tornozeleiras e se refugiaram na Argentina. O cerco está se fechando para a Enel e Ricardo Nunes, que continuam sofrendo pressão do governo para esclarecer a demora no restabelecimento da energia elétrica para os moradores da Grande São Paulo. Em um jogo de empurra, Nunes continua isentando a prefeitura das responsabilidades, enquanto a Enel acumula milhões em multas e nega qualquer culpa por tragédias climáticas. O resultado dessa péssima gestão é que 100 mil pessoas ainda estão no escuro após 5 dias de apagão. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as notícias da política aqui no canal da Mídia Ninja. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a extradição de 63 bolsonaristas foragidos na Argentina após participarem dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O pedido já foi enviado ao Ministério da Justiça, que deverá acionar o Ministério das Relações Exteriores para conduzir os processos de extradição junto com o governo argentino. A suspeita é que os acusados entraram na Argentina escondidos em carros, após quebrarem tornozeleiras eletrônicas que usavam. Através da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal vem cumprindo uma série de mandados de busca e apreensão, além de prisões dos golpistas de extrema-direita, que em um ato antidemocrático depredaram as sedes dos 3 poderes. A Secretaria Nacional do Consumidor do Governo Federal exigiu explicações do candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, sobre a duração do apagão após as fortes chuvas na cidade. Nunes terá um prazo de 24 horas para responder. Recentemente, ele declarou que não houve falhas da prefeitura em relação ao apagão, mas 50% dos incidentes de falta de luz foram causados por quedas de árvores em fios, segundo o ministro Alexandre Silveira. Além disso, pedidos de poda e remoção de árvores foram um dos mais solicitados no canal 156 da prefeitura, somando mais de 42 mil. A Enel também foi cobrada e terá um prazo de 48 horas para responder à Senacom. O governo já instaurou um processo contra a empresa devido aos apagões que ocorreram em janeiro e fevereiro deste ano em São Paulo. Além da multa, a Enel pode perder a concessão para fornecer energia. A Enel acumula mais de 322 milhões de multas desde 2018 para a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas 90% do valor não foi pago, pois a empresa usa as tragédias climáticas como desculpas para recorrer. Em fevereiro deste ano, a Enel recebeu uma multa de quase 166 milhões de reais por demorar a restabelecer a energia em novembro do ano passado, quando milhares de casas ficaram sem luz por uma semana. Em abril, um juiz suspendeu a multa e impediu a Enel de tomar medidas para a cobrança. Segundo a Folha, a defesa da Enel argumentou que não podia prever os efeitos dos ventos e chuvas intensas, que causaram danos às suas redes, especialmente pela queda de árvores, para não pagar a multa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse na última segunda-feira que essa situação mudará e que as distribuidoras passarão a ser penalizadas, caso não tenham um planejamento adequado para evitar esse tipo de evento. A Agência Nacional de Energia Elétrica promoveu uma festa de Halloween dentro da empresa na última segunda-feira, enquanto mais de 500 mil moradores da Grande São Paulo estavam sem luz. Segundo o Metrópolis, uma mensagem interna foi enviada aos funcionários para celebrarem com seus filhos, enquanto a população sofria desde sexta-feira com o apagão. Em nota, a ANEEL informou que essas e outras atividades visam o bem-estar dos servidores e profissionais da agência e que o evento não impactou quem estava diretamente envolvido para restabelecer o fornecimento de energia. Na última atualização da Enel, nesta quarta-feira, cerca de 100 mil pessoas permanecem sem luz. A Controladoria Geral da União anunciou que realizará uma auditoria para investigar a fiscalização da ANEEL sobre a Enel, responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo. O governo do presidente Lula iniciou na última segunda-feira uma auditoria para investigar a fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a concessionária Enel, após um apagão deixar mais de 2 milhões de pessoas sem luz na região metropolitana de São Paulo. O Adi Damos, secretário nacional do consumidor, questionou a regularidade das podas de árvores e a existência de mapeamento de pontos críticos por parte da atual gestão da Prefeitura de São Paulo. Após mais de 100 horas após o forte temporal na sexta-feira, onde escancarou os desafios
desafios na gestão dos serviços de energia em situações de crise climática, a Enel divulgou que ainda estão atuando para restabelecer a energia para cerca de 100 mil clientes na Grande São Paulo. Na última segunda-feira, a Damus publicou em sua rede social que é inadmissível eventos climáticos causarem tamanho transtorno à população e que a Enel precisa apresentar um plano de ação para a resolução da atual crise e disponibilizar canais efetivos de comunicação com os consumidores. Após a derrota do coach Pablo Marçal nas eleições municipais, cerca de 20 policiais cobram o pagamento por serviços prestados em setembro como seguranças e motoristas, estimando a dívida entre 150 mil e 200 mil reais. Segundo a Folha, o partido PRTB e os integrantes da campanha estão transferindo a responsabilidade pelo pagamento. A assessoria de Marçal afirma que uma equipe de segurança estava sob responsabilidade do PRTB, e se houver pendências, cabe ao partido efetuar os pagamentos. Com contrato feito verbalmente, de acordo com um dos policiais, houve uma promessa de que eles fariam parte da assessoria da PM na prefeitura caso Marçal fosse eleito. Essa não é a primeira vez que Marçal é acusado de caloteiro. 2 empresas de assessoria e marketing afirmaram não receber o pagamento após prestarem serviços e já entraram com uma ação na justiça. Veja agora um trecho da participação da ministra Marina Silva em sessão hoje na Comissão de Agricultura da Câmara. Ela rebate a pergunta do presidente do colegiado bolsonarista, Evair Melo, de que estaria atuando com baixo efetivo de brigadistas e recursos contra os incêndios que assolam o país. Contudo, ela lembra que o próprio Congresso votou pelo corte na verba do Ministério, o que mostra a contradição dos argumentos. Nós vamos precisar estar equipados. Aonde não é possível é o Corpo de Bombeiro, são os brigadistas, é o esforço dos governos estaduais, do governo federal, de todo mundo trabalhando junto. Agora, todo mundo vai ter que ter meios para enfrentar esses extremos climáticos. A mobilização foi feita e eu conversei com o governador Tarcísio, foi a primeira coisa que fiz, foi ligar, ele pediu ajuda. Foram ali 5 helicópteros, o KC-390. No primeiro dia tinha fumaça. No segundo dia ele operou. Não é verdade que ele ficou parado, ele operou sim e ajudou muito. E um dado para encerrar. No caso de São Paulo, os incêndios começaram às 10h45 da manhã. À 1h da tarde já tinha 17 municípios pegando fogo. Mais de 300 municípios foram ateados fogo no caso de São Paulo. E mais de 26 pessoas já foram presas, porque estavam ateando fogo de forma criminosa. E as investigações continuam. O esforço tem que ser aumentado, mas obviamente que a gente não pode dizer queime que o governo federal apaga, queime que o governo do estado apaga, queime que não sei quem apaga. Não. Em 24, a redução do orçamento do ICMBio, em 24, foi de quase 35%. O número de brigadistas foi reduzido em 25%. Eu pergunto, sustentado em quê? Que o governo tomou essa decisão desse corte orçamentário e também da redução dos brigadistas, são números oficiais. 65,7 milhões, num total de 178,4 milhões. O Congresso Nacional aprovou, do pedido orçamentário que fizemos, cerca de 98 milhões para o ICMBio, 13,8% menos do que o que nós solicitamos. Foi um corte feito pelo Congresso. A mesma coisa em relação ao IBAMA. Foi feito um corte aqui no Congresso de 4,6 milhões dos 61 milhões que nós havíamos pedido. O total ficou em 160 milhões para o ICMBio e o IBAMA, do montante que nós havíamos pedido. Houve uma redução aqui no Congresso de 18,4 milhões de reais. Após o esforço do governo federal, no semestre
porque obviamente que nós tínhamos nos planejado para os recursos que veio para o Congresso, nós conseguimos uma recuperação do orçamento do IBAMA e do CMBio para esta finalidade, né, que em relação à questão dos incêndios, de 37,6 milhões. Isso é o esforço que nós fizemos. Além disso, de forma preventiva, nós trabalhamos já para a ideia de ter crédito extraordinário. Mas crédito extraordinário a gente não consegue simplesmente porque a gente quer crédito extraordinário com uma lista de coisas. A gente consegue o crédito extraordinário porque tem um planejamento antes, que vinha sendo feito. Quando o dinheiro do orçamento escasseou, nós pedimos um crédito extraordinário de 179 milhões que foram destinados, né, no caso, para o ICMBio, e nós conseguimos também 80 milhões para o IBAMA. Nós fizemos um esforço ainda adicional, depois de montada a sala de situação, para que nós tivéssemos mais recursos para as ações que estão sendo feitas na Amazônia e no Pantanal. E aí veio esse último crédito extraordinário de cerca de 514 milhões de reais para as ações do governo federal. Obviamente que precisamos ampliar os recursos, precisamos. Continue acompanhando o canal da Mídia Ninja para ficar por dentro das notícias mais quentes do Brasil.